Olá, bom dia. O meu nome é Tiago Reis, sou docente aqui na Universidade de Lusófona e também no Instituto Politécnico da Lusofonia. A minha área de investigação é Inteligência Artificial com Medicina. Tenho um doutoramento em Engenharia e estou a acabar o curso de Medicina. Ou seja, sou daquelas pessoas um bocadinho estranhas que sabem muito sobre computadores e Inteligência Artificial, mas também começo a saber muito sobre Medicina. E obviamente que quando fui convidado para fazer este webinar, há uma área que eu tenho particular interesse, não só cientificamente, clinicamente, mas também socialmente, ou seja, que é o impacto que a inteligência artificial vai ter na saúde. Porque todos nós estamos habituados ao ChatGPT hoje em dia, às ferramentas que nos ajudam a fazer investimentos na bolsa, mas a verdade é que nós podemos utilizar a inteligência artificial para resolver problemas ainda maiores. A nossa saúde, a saúde dos nossos pais, a saúde dos nossos filhos, se podemos viver melhor, se podemos detectar doenças mais cedo para curar mais cedo, se podemos ter doenças que não são curáveis, mas conseguimos ter novos tratamentos para a gente conseguir fazer viver os nossos doentes durante mais tempo também, e acima de tudo, utilizar também a inteligência artificial como um novo investigador. Só uma coisa bastante engraçada que foi descoberta relativamente há pouco tempo, demonstrou-se que ao nível da investigação científica, um investigador que utiliza a inteligência artificial na área da medicina ganha 20 pontos no seu QI. Ou seja, hoje em dia é muito fácil para nós termos novas descobertas, novos fármacos, novas técnicas de imagem médica, utilizando a inteligência artificial. E daí resulta um grande paradigma, porque a medicina, por exemplo, é ensinada desde o século XIV, desde o século XV, através de livros, através de memorização. Usamos o estetoscópio para ouvir os nossos doentes. E a questão é, porquê que não utilizamos a inteligência artificial? Por isso este webinar vai ser muito neste sentido. O que é a inteligência artificial? Em medicina, em saúde, na enfermagem, nas técnicas de radiologia e como é que podemos utilizar essa informação para ser melhor médico, melhor enfermeiro e, acima de tudo, um melhor prestador de serviços de cuidados de saúde. Os objetivos são bastante simples para a nossa apresentação de hoje e para o nosso webinar. É realmente importante perceber que a inteligência artificial não é uma ficção e tem um impacto direto e já presente nas nossas vidas. Então vamos tentar compreender como é que a inteligência artificial está a transformar o diagnóstico médico. Ou seja, o que nós fazíamos há 5 anos está obsoleto e as novas tecnologias estão-nos a tornar cada vez melhores médicos, cada vez melhores enfermeiros. Depois vamos ter um segundo objetivo que eu gosto bastante na minha prática clínica e na minha prática de docência, que é dar exemplos concretos. O que é que eu posso fazer hoje num hospital? O que é que eu posso fazer hoje na clínica com os meus pais? O que é que eu posso fazer hoje ao nível da União Europeia em termos de regulamentação? Um terceiro objetivo será compreender que todas as ferramentas, e nós vemos isso em vários lados da nossa história enquanto portugueses e enquanto europeus, o desenvolvimento da tecnologia traz sempre limites, desafios e questões éticas. Quem é melhor? É o médico ou é o robô? E nós temos de perceber que em medicina temos de ter este cuidado, que nós estamos a tratar o outro e a sua vida. É completamente diferente eu ser um contabilista e estar a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para me preencher, por exemplo, uma folha de cálculo, um Excel, ou eu ser um clínico em que me diz que identificou uma determinada patologia num paciente que o vai destabilizar e se calhar quer levar até à morte. Há aqui um conceito de dimensão ética muito grande na saúde que também vamos abordar. E por fim, discutir este tema que é muito importante ao nível da docência, ao nível da investigação e também ao nível da formação dos novos profissionais, que é o novo paradigma do profissional de saúde. É alguém que soube programar e usa a inteligência artificial para a saúde, é alguém que se formou em ciências médicas, na medicina, na enfermagem, por exemplo, e agora aprende a utilizar as novas ferramentas. Quem é este novo profissional? E a verdade é que são escolas completamente diferentes. E se nós pensarmos, por exemplo, ao nível da organização do ensino superior, nós temos as faculdades de medicina e temos as faculdades de engenharia. Ou seja, há aqui um gap enorme entre estas instituições e os nossos profissionais. E o que nós pedimos enquanto doentes, porque todo o clínico também ele próprio um doente e um dia será certamente um paciente, todos nós pedimos o melhor dos cuidados. E se calhar a engenharia sozinha não consegue dar melhores cuidados, se calhar a medicina sozinha não consegue dar melhores cuidados e é preciso encontrar aqui um novo paradigma de profissionais. E vou começar sempre com uma questão provocatória, porque é uma questão que muitos dos doentes me fazem, que é, será que a inteligência artificial tem, no futuro, a capacidade de substituir os médicos? Isto é uma pergunta, por exemplo, na área das ciências médicas muito exaustivamente abordada, quer pelos professores que são mais clássicos, pelos novos clínicos que estão-se a formar. Porque, enquanto não há confiança na ferramenta,
numa relação da medicina e da saúde, que é com base na relação da confiança entre o paciente e o doente, nós não podemos deixar máquinas tomarem o nosso lugar. O que nós vamos ter de tentar perceber é como é que tornamos essas máquinas ferramentas de confiança para a gente dar o melhor cuidado de saúde possível. Mas é muito difícil fazer isto. Porquê? Porque eu, enquanto doente, quando estou em casa e tenho, por exemplo, uma situação oncológica da minha mulher que tem um cancro da mama, eu vou ao Google, eu vou ao ChatGPT e vou perguntar o que é que eu posso fazer para salvar aquela pessoa, para tratar melhor aquela pessoa. E vou encontrar artigos e vou encontrar provas válidas em que dizem que a inteligência artificial consegue detectar o cancro mais rápido do que a fase da mama. Por exemplo, há um estudo muito presente do MIT em que a análise das mamografias conseguiu antever o cancro da mulher 5 anos antes do clínico. Ou seja, se eu já tiver algum problema ao nível da minha mamografia com 20 anos, a inteligência artificial consegue identificar esse problema hoje, o clínico só consegue identificar daqui a 5 anos. Por várias razões, porque estamos a analisar uma imagem e a nossa percepção visual e a nossa experiência clínica é bastante limitada. Mas quando nós trabalhamos com computadores e com inteligência artificial, eles não veem uma mama, eles vão ver pixel a pixel. E esta capacidade de analisar a informação cada vez de uma forma mais pormenorizada e com equipamentos cada vez mais capazes de dar melhores imagens, aumenta muito a capacidade de ter um diagnóstico mais rápido. E toda a gente quer um diagnóstico rápido, porque uma doença detectada mais rápida é uma doença mais fácil de tratar teoricamente. Por isso, muitas das vezes em consulta, temos situações a dizer assim, eu devia ter usado a inteligência artificial na radiologia para analisar a minha situação. E a culpa é da clínica. É normal que os pacientes sintam essa frustração. Porque, se não for na radiologia, pode ser ao nível da cardiologia. Ou seja, a inteligência artificial permite-me fazer uma coisa muito importante, que é eu ter peritos de cardiologia, peritos de oncologia, mas eu, enquanto doente, se for procurar tratamento humano, eu tenho de ir ao especialista da oncologia e tenho de ir ao especialista da cardiologia. E são dois mundos completamente diferentes hoje em dia, em que é muito difícil fazer esta ligação. Essa é outra vantagem que os pacientes veem. A inteligência artificial é melhor do que vocês atualmente, porque são todos os especialistas, todas as especialidades, numa só ferramenta. E eles estão certos. Porque há coisas que eu sei da minha prática clínica que não sei de outras áreas de especialização. Eu faço um curso de medicina em 6 anos e tenho que fazer uma especialização, se calhar, de 4 a 5 anos. E da minha especialização de 4 ou 5 anos ainda vou fazer uma subespecialização de 2 ou 3 anos. Mas fico muito focado na prática clínica que estou exercendo naquela especialização. A inteligência artificial abre o leque. Um cardiologista, obviamente, não vai saber tanto como, por exemplo, uma pessoa de dermatologia. Mas a AI consegue saber ambas as situações. E eles procuram-nos cada vez mais para nós sabermos tudo, quando a AI já sabe tudo por nós. E aí começa-se a complicar ainda mais este cenário, porque há domínios, há sistemas de áreas da saúde, por exemplo, ao nível do sistema nervoso, do nosso cérebro, que nós cientificamente, e quando digo nós, não são só os clínicos, é também os biólogos, os bioquímicos e os químicos, não compreendem como é que funciona o cérebro. Por exemplo, o cérebro é o órgão menos compreendido de todo o nosso corpo. Conseguimos perceber se nós demos um determinado fármaco que temos esta consequência, mas não percebemos porque é que isto está a acontecer. E quando nós entramos em áreas em que a nossa resposta terapêutica não é tão eficaz, porque nós, enquanto sociedade humana, não estamos tão evoluídos para compreender os fenómenos biológicos e bioquímicos, nós começamos a perceber que a inteligência artificial começa a perceber o que é que está a passar. Ela começa a perceber uma relação de causa e efeito, de estudos atualizados com consequências observadas ao nível de ensaios clínicos, que é muito para além do conhecimento médico. Por isso, temos que compreender que, hoje em dia, este entusiasmo que há com a inteligência artificial na medicina, nas ciências da saúde, é completamente justificável, porque os pacientes têm acesso a esta informação. E o problema da informação é que ela não está estruturada. E ao não ser estruturada, o que nós lemos aqui pode não ser verdadeiro. Por exemplo, há um destes estudos que foi feito com 20 pacientes. E eu não arriscava a minha vida com um estudo com apenas em 20 pessoas. Uma população tão grande, com uma diversidade tão grande. Nós fizemos este erro na década de 90. Na medicina, numa área que é a farmacologia, nós fazíamos ensaios clínicos de fármacos para toda a população, só com homens de uma determinada condição física. E nós começávamos a administrar isto, por exemplo, a mulheres. E nós conseguimos a perceber que, apesar dos ensaios clínicos terem corrido muito bem, quando a mulher foi medicada com determinados medicamentos, correu muito mal, por exemplo, ao ciclo menstrual da mulher. Então temos que compreender se nós no passado
estivemos muito empolgados e não estruturarmos bem os nossos dados, e se a inteligência artificial vive de dados, se calhar temos de ser um bocadinho mais racionais e um bocadinho mais ao nível da terra para compreender o que é que nós podemos realmente dar aos nossos docentes, aos nossos pacientes, aos nossos clínicos e aos nossos alunos. A inteligência artificial é um mundo de oportunidades, mas nem todas as oportunidades são reais. E ao nível de Portugal, há um estudo que saiu recentemente, e isto foi em março deste ano, que é, quando nós chegamos ao sexto ano da formação médica que nós temos que fazer chamar o PNA, Prova Nacional de Acesso, para depois vai-nos dar as médias para ir para a especialidade. Eles fizeram uma coisa bastante interessante, eles colocaram o ChatGPT a responder às perguntas que os alunos de medicina tinham de saber. E o ChatGPT não foi o melhor. O ChatGPT foi muito melhor. Ou seja, o ChatGPT, se fosse um aluno de medicina, estava no 1% dos melhores a nível nacional. E toda a gente quer o médico, o futuro médico vai ser que está neste range do 1%. É um aluno capacitado, é um aluno que sabe pensar, é um aluno que se calhar até sabe mais que os outros colegas que estão em formação, então vai eventualmente ser um melhor médico. E estas informações também são públicas. Mas a verdade é que quando nós estamos em clínica, o ChatGPT é bom a responder à informação teórica, mas se calhar esquece uma coisa que é bastante importante, por exemplo, na medicina, que é a relação empática. E na conversa e na recolha de informação com pessoas, nós podemos completar o diagnóstico clínico que o ChatGPT não vai conseguir. Por isso, ao nível nacional, ter esta noção que 1% dos nossos melhores alunos são equivalentes ao ChatGPT. É obviamente que um doente, quando vê esta informação, quer ter o ChatGPT como o seu médico. E isto acarreta dificuldades, acarreta riscos, porque não há aqui uma compreensão da prática clínica que o ChatGPT hoje em dia consegue fazer. Por isso, a questão não é se a inteligência artificial vai substituir os utilizadores, os praticantes das ciências médicas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, mas certamente será uma ferramenta. E essa ferramenta, se for compreendida e percepcionada pela formação clínica, é realmente revolucionária. Então, vamos passar aqui para uma situação em que o que é isto da inteligência artificial em saúde? O que é que nós podemos ganhar e onde é que podemos inserir? Na nossa vida diária, nós utilizamos a inteligência artificial para várias coisas. Exemplo, quando eu tenho o meu telemóvel e vou tirar o meu telemóvel, quer seja pela impressão digital que eu tenho, quer seja pelo reconhecimento da minha cara, eu consigo desbloquear o telemóvel. Ou seja, estou fazendo a análise de vários dados biométricos. E eu posso pôr isto num telemóvel, posso ligar este método de autenticação a uma aplicação, por exemplo, para aceder a uma conta bancária. Ou seja, nós percebemos que compreender a informação do paciente, do indivíduo, já existe. Então é naturalmente que a gente vai traduzir isso também para a investigação e para a prática clínica. Outra coisa que temos que compreender que qualquer um de nós faz é que se calhar sabemos português, se calhar sabemos inglês, se calhar sabemos alemão, mas não sabemos todas as línguas do mundo. Mas nós podemos, por exemplo, pedir ao ChatGPT, ao Google Translator, traduz-me esta frase em português, por exemplo, para mandarim. Ou traduz-me esta frase em português para japonês. Ou então o contrário, traduz-me esta frase em mandarim para português, ou traduz-me esta frase em japonês para português. E estas capacidades que nos ajudam claramente a compreender várias línguas também podem ser passadas para a medicina. Por exemplo, eu se calhar agora compreendo alguns estudos que são libertados, que são publicados em outros países, em que eu consigo converter para a minha língua nativa, para inglês, e tenho mais acesso à informação médica. Há muitos estudos que são locais, e eu quero perceber como é que o tratamento foi feito naquela população, naquelas condições, que eu agora posso ter essa informação, por exemplo, em português ou em inglês. Outra situação que também acontece muito, e é uma situação que estamos a viver especialmente em Portugal, que é os fluxos imigratórios. Muitas das vezes, numa situação de urgência, aparece alguém que não fala português ou que não fala inglês. E havia uma barreira linguística. Antigamente, o que se fazia era pegar uma folha de papel, fazer desenhos e a pessoa, por exemplo, apontava. Depois evoluímos para uma situação em que pegávamos no telefone, tentávamos arranjar um tradutor ao telefone para falar, por exemplo, paquistanês e tentávamos estabelecer uma conexão. Hoje em dia não precisamos fazer nada disto. Eu posso pegar no meu telemóvel, tenho uma aplicação carregada de serviços médicos, falo em português, peço para traduzir e apresento ao meu paciente a tradução na língua dele. E ele pode responder na língua dele e traduz então depois para português ou para inglês para eu compreender. E então
claramente há aqui uma capacidade da inteligência artificial de unir povos e de unir culturas em situações difíceis, por exemplo, numa situação que eu tenho que saber o grupo sanguíneo de alguém que vai ter que receber uma transfusão de sangue e eu não tenho método ou não tenho capacidade do momento de fazer essa análise de forma independente. É claro que quando nós começamos aqui a falar, há várias áreas em que a gente pode abordar. Hoje em dia, eu posso perceber que, enquanto eu fazia prática clínica no hospital, eu se calhar hoje em dia posso fazer prática clínica em casa. Uma pessoa que tem uma doença respiratória, em que tem de estar numa zona protegida, já não precisa de ser a cama do hospital. Ela pode ser monitorizada na sua própria casa. Eu posso ter testes que executo com um espirómetro, que é uma técnica em que eu vou separar e perceber o fluxo expiratório dessa pessoa, em que aquele teste foi feito no conforto da casa daquela pessoa e foi enviada para o hospital. Ou então, quando eu tenho, por exemplo, de perceber que eu tenho que tomar determinada medicação e garantir que o paciente está a tomar essa medicação, essa pessoa pode tomar essa medicação, mandar uma notificação por mensagem e essa informação vai para o hospital. Ou seja, a inteligência artificial também tem uma capacidade bastante interessante que é, nós podemos ser tratados no hospital, mas também podemos ser tratados em casa. E existem vários pilotos, até em Portugal, em que nós começamos a perceber se a medicina ao domicílio é viável ou não. E há claramente situações que são extremamente vantajosas. E, falando num sistema em que nós estamos em casa, nós temos que perceber que as especialidades médicas não estão todas igualmente distribuídas por todo o país. O número de radiologistas na zona de Lisboa é completamente diferente, por exemplo, em Bragança. Mas isso agora, se eu utilizando as ferramentas hoje em dia da inteligência artificial e da conectividade, eu posso ter teleconsultas. Eu posso ter um especialista em Lisboa, analisar os meus exames e fazer um acompanhamento à distância. E isto pode ser revolucionário, porque às vezes eu tenho de deslocar-me ao hospital para fazer o procedimento cirúrgico, mas posso fazer o acompanhamento do doente na sua casa. E numa situação de urgência, ele vai obviamente ao hospital. E se calhar para nós, nas grandes metrópoles como Lisboa, Porto e Braga, não é uma preocupação, mas se calhar quem vive numa aldeia, numa zona isolada do Alentejo é uma preocupação. Ou quem vive numa zona isolada em Trás-os-Montes também é uma preocupação. E a inteligência artificial também nos pode dar esse caminho de democratizar o acesso à saúde, que é realmente um dos pilares que nós temos de ter na prática clínica. Vamos então passar a casos que são realmente reais. Eu só tenho este vídeo, todos os meus slides têm a referência bibliográfica que eu recomendo ler a quem estiver a assistir a esta apresentação. E um olho bastante treinado, isto é basicamente uma colonoscopia, é uma técnica de imagem médica. Um olho bastante treinado olhava para isto e se calhar detectava uma lesão. Mas se calhar um médico mais cansado ou que está no início da sua carreira não vai conseguir perceber qual é a lesão que aqui está. Mas sendo uma imagem, e mais uma vez, o poder computacional que a inteligência artificial me oferece, eu se calhar posso pegar neste vídeo e em tempo real, ou seja, enquanto eu estou a fazer este procedimento ao meu paciente, eu começo a identificar lesões. Isto é um cólon. O cólon pode estar mais limpo ou menos limpo em função do tratamento e da prática que o paciente adotou, por exemplo, durante a manhã. E eu posso ter inteligência artificial, mesmo em condições bastante adversas, em termos de visualização, a identificar situações, por exemplo, potencialmente oncológicas mais cedo. E quando eu tenho esta situação, tenho que refletir no seguinte, que é, será que isto substitui o clínico? Não porque ele está a fazer procedimento, mas é claramente uma ferramenta para ele fazer um prognóstico e um diagnóstico mais atempado. E isto, para quem tem sensibilidade nestes temas, percebe que são lesões difíceis de detectar, mas o computador, a inteligência artificial que corre nestes temas, pode-nos realmente ajudar a fazer essa abordagem. E a verdade é que quando nós vemos uma imagem, podemos pensar que resulta boa para aquela imagem, mas existe várias evidência clínica e até já em nível de ensaios clínicos, em que a utilização destas ferramentas detecta a nossa capacidade de observação. Eu, enquanto clínico, mais uma vez, quero detectar este tipo de lesões cada vez mais cedo para serem mais fáceis de tratar e já há evidência matemática que isto acontece frequentemente na utilização destas ferramentas. Outro caso, e aqui são imagens estáticas, mas para quem quiser ver o vídeo pode consultar a referência, que é uma coisa é o que vem nos livros de anatomia que nós aprendemos, outra coisa é o que vem nas aulas mais avançadas de visualização, em que os campos cirúrgicos, o que nós estamos a trabalhar, têm diferentes
tem diferentes abordagens, umas abordagens mais limpas para a gente compreender a relação entre a anatomia descritiva e a real, mas a verdade é que eu também posso utilizar a inteligência artificial para, enquanto cirurgião, ter um procedimento mais cuidado. Ou seja, na primeira imagem A é o que eu estou a ver, mas eu posso ter óculos em que estou a ver essa imagem e identificar, por exemplo, os tecidos que eu devo cortar. E isso para mim é bastante importante, porque reparem, isto aqui estamos a cortar um bocadinho de tecido aqui conjuntivo, uma estrutura que nós temos nestes corpos, mas se eu tiver de fazer a remoção de um determinado tumor, um determinado sistema, eu quero ter a percepção que estou a retirar tudo. Então eu posso utilizar estas tecnologias para que os meus procedimentos cirúrgicos, quando alguém se submete a uma cirurgia, quer realmente correr um risco para um bem maior, mas eu com as novas tecnologias posso garantir que esse risco diminui bastante, porque eu sei que vou ser mais eficaz e vou remover aquilo que é necessário remover. Por isso, há aqui uma relação muito forte entre o que é que eu, enquanto clínico, consigo ver com os meus olhos e o que é que a inteligência artificial pode me dar enquanto analisa estes pixels e esta informação. E estamos muito ainda na onda da terminação da imagem médica e como é que eu posso tirar mais diagnóstico e melhores diagnósticos a partir dessa utilização. Um terceiro caso que nós esquecemos-nos frequentemente é que muitas vezes o nosso procedimento cirúrgico temos de o fazer, identificamos uma determinada lesão em que nós fazemos a remoção e nós, só para olhar para ela, não sabemos o que é que aquilo é. É uma lesão. Então temos de levar para o laboratório, para a anatomia patológica, eles vão cortar essa lesão em fatias muito, muito finas e vão colocar debaixo do microscópio. E quando colocam debaixo do microscópio, só através das técnicas que eles utilizam, é que me podem dizer que tipo de doença está associada àquela lesão. É benigna, não é benigna, por aí fora. E a verdade é que nós também podemos usar na nossa clínica estas imagens de microscópio destes tecidos são removidos para fazer um diagnóstico mais correto contra um maior nível de doenças. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu posso pegar numa imagem, utilizo algoritmos específicos que vão processar essa imagem em pequenos quadradinhos e cada quadradinho vai ser altamente analisado matematicamente para calcular uma probabilidade de ter uma determinada doença ou não. Por exemplo, nestes trabalhos, eles conseguiram perceber que estas tecnologias, que consistem num microscópio tradicional com uma câmara muito parecida às webcams que nós temos nos nossos computadores, permite à inteligência artificial fazer uma análise em segundos de 9 tipos de cancro que podiam acontecer e 17 tarefas que os patologistas tipicamente têm de correr. Ou seja, eu preciso de um pedacinho do meu tumor, de um microscópio, de uma câmara e consigo ser mais eficiente. Se eu sou mais eficiente numa fase de diagnóstico, também estou a ajudar os meus colegas mais à frente, porque vou-lhes dar os relatórios mais rápidos e posso ver o que é que acontece mais cedo e posso intervir cada vez mais cedo. Por isso, não é só a nível cirúrgico, é também o que é que acontece depois da cirurgia em que a inteligência artificial pode ajudar. Estes casos que eu tenho aqui agora, do 4 até ao 6, são dos meus favoritos, porque foi uma área que eu comecei realmente a interessar com a inteligência artificial na medicina. E o conceito é bastante simples. Há uma frase em português que nós dizemos que os olhos são o coração da alma. A verdade é que os olhos também são uma espécie de coração de visualização do nosso sistema, que é o corpo humano. Porque são altamente vascularizados e nós conseguimos tirar várias informações. Então o que é que se pode fazer com a inteligência artificial? Eu posso tirar fotos aos meus olhos e compreender só com uma foto como é que está a frequência cardíaca daquela pessoa, como é que está a tensão arterial daquela pessoa, se essa pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, quais são os níveis de alguns íons que nós temos no nosso sangue sem tirar uma gota de sangue. Só com uma foto. E a verdade é que isto já não é assim tanta ficção, já começa a existir bastantes publicações na área, em que a análise das nossas imagens dos nossos olhos permite-me fazer um diagnóstico não invasivo. Ou seja, enquanto se calhar para detectar alguns marcadores eu tenho que fazer uma extração de sangue, uma colheita de sangue, eu aqui posso utilizar simplesmente a imagem de um olho. E posso analisar coisas tão interessantes como, por exemplo, contagem de glóbulos brancos, contagem de plaquetas, contagens, por exemplo, da albumina. Ou seja, eu posso utilizar aquilo que eu já sei dos parâmetros biomédicos sobre o corpo humano através de uma foto. E as fotos hoje em dia qualquer um de nós consegue tirar, porque cada um de nós tem um telemóvel. E isto é realmente um caso que tem estado a impactar a saúde em todo o mundo. Porque vocês conseguem perceber que se eu tiver um telemóvel, se esse telemóvel tiver poder de computação de processar a imagem internamente, se não tem, pode enviar para um serviço cloud
eu posso revolucionar o acesso à saúde em vários países. Vários países em África, porque não estão dotados tecnologicamente das máquinas de ressonância magnética, das infraestruturas clínicas que todos nós desejamos, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, eles podem começar a ver essa situação como o telemóvel como uma ferramenta de diagnóstico. Não porque vai substituir o estetoscópio, mas porque lhe pode dar acesso à informação e fazer uma análise aos olhos. Então, há muitas doenças que são combatidas em meios de pobreza com ferramentas tão simples como, por exemplo, um telemóvel, em que eu tiro uma foto aos olhos da pessoa e consigo fazer uma correlação clínica. Se é 100% eficaz? Claro que não, mas é 80%. E 80% é sempre melhor do que não fazer nada em relação a essas pessoas. Por isso é realmente um conjunto de casos que eu gosto bastante, porque são casos em que realmente a gente compreendeu tecnologicamente como desenvolver a tecnologia, qual é a sua relação com a clínica e claramente já estamos a criar algum impacto no mundo em certos domínios em que tecnologicamente são menos avançados ou têm menos recursos. E depois, se nós falamos de cólon e falamos de oftalmologia, se falamos de olhos, obviamente podemos falar do nosso cérebro. E o que é que isto permite? O que é que esta imagem diz para quem nos está a ouvir de uma forma bastante simples? Nós temos técnicas de imagem do cérebro. Ok. Dado adquirido, há empresas dedicadas a desenvolver equipamentos que cada vez dão melhores imagens com melhor resolução. Depois, temos os peritos da clínica em que estão a fazer, com base nessas imagens, a interpretação da patologia que aquele cérebro tem. Ou seja, tem doença, não tem doença, tem esta disfunção, não tem esta disfunção. Mas a questão é, e se eu pensasse ao contrário? Se eu utilizasse essas imagens de alta qualidade, em vez de passar para o radiologista que vai ter de analisar, por exemplo, 100 casos num dia, eu passasse esses 100 casos primeiro para o computador e ele fizesse-me um pré-relatório. Isto altera completamente o jogo da clínica, porque eu agora olho para o meu computador como uma primeira forma de receber a informação e depois dessa informação, eu, enquanto perito humano, é que eu vou validar ou não essa informação. Se calhar, vou demorar menos tempo a dar um relatório final a 100 imagens do que se calhar quando eu estou sozinho no computador. Para vocês terem a percepção, um radiologista pode demorar entre 40 minutos a fazer um relatório neste domínio. A inteligência artificial faz em 5 minutos. Ou seja, no final do dia nós estamos a poupar imenso tempo. Ao poupar tempo estamos a ser mais eficientes. E ao sermos mais eficientes, obviamente, podemos dar mais resposta aos nossos doentes. E isto são coisas que não são ficção. Já começa-se a utilizar. Há muitas empresas que nestas áreas começam a vender os seus equipamentos com os modelos de inteligência artificial para a utilização dos radiologistas com resultados bastante interessantes e bastante promissores. Outro caso que eu gosto bastante de falar, que é uma área que também tenho bastante interesse, é que se nós conseguimos ter ferramentas em casa das pessoas, porque têm telemóveis, porque têm portáteis, porque têm tablets, certamente também vamos conseguir utilizar a inteligência artificial na casa das pessoas. Exemplo, eu posso ter teleconsultas. Eu posso ter uma pessoa que está com uma determinada patologia em casa e ter uma consulta com ela. Mas uma das coisas que acontece quando estamos em consulta presencial é que enquanto a pessoa fala, eu estou a digitar, porque tenho que fazer um relatório, porque estou a tomar notas. Mas se calhar, pelo facto de simplesmente estar a trocar áudio com essa pessoa, eu posso ter uma ferramenta que converte esse áudio num relatório. E esse relatório, ao ser trabalhado, primeiro, garante uma padronização. A forma como eu faço o relatório através dessa ferramenta é igual como o meu colega no Porto vai fazer o mesmo relatório. Ao longo do tempo há uma padronização dos dados. Depois, esses dados não vão ser perdidos. E o ainda mais importante é que eu estou centrado no paciente. Ou seja, eu não estou a dividir a minha atenção enquanto clínico na patologia e na descrição de sintomas do paciente, eu estou centrado na pessoa. E isto às vezes é uma coisa que nos acontece muito. Por exemplo, em cenários que nós temos, por exemplo, na medicina, nos intensivistas, nós temos às vezes 5, 6 minutos para auscultar cardiacamente uma pessoa. E não há uma capacidade de fazer a relação emocional e compreender a pessoa com o ser humano e o sofrimento que ele está. Porque senão não temos medicina. O que nós temos são ciências médicas. E nós, em medicina, temos de ter um lado de humanização. Por isso, se estas ferramentas me podem ajudar a tirar carga sobre mim enquanto clínico, a escrever melhores relatórios, a centrar-me mais no paciente e a pessoa ainda está no seu conforto, na sua casa, certamente são ferramentas que nós vamos adotar cada vez mais e mais. Outro caso que eu vos queria aqui trazer é um caso em que eu estou realmente centrado na relevância que isto tem, por exemplo, até para os alunos de medicina. Uma das coisas que nós começamos a aprender no início da faculdade é que foi fazer a auscultação cardíaca e temos que perceber os diferentes sons. O que é bastante difícil. É preciso anos e anos de treino para ser um perito na auscultação. Mas se eu pensar que um som não é nada mais nada menos do que algo que eu posso gravar.
eu faço áudios no WhatsApp, eu envio áudios no WhatsApp, eu consigo validar a informação que recebe no WhatsApp processando simplesmente. Então, obviamente que eu posso utilizar a inteligência artificial para analisar os sons cardíacos. Se calhar ouve melhor do que aquilo que eu ouço, se calhar tem mais confiança na determinação de algumas patologias do que eu, especialmente eu quando sou um médico júnior, em que estou ainda a aprender. É muito fácil então a gente perceber que a inteligência artificial também na auscultação pode ser uma ferramenta. Isto não é uma ideia que eu tenho para ganhar milhões, é uma ideia que já está realmente implementada. Então, nós começamos e aprendemos a usar o nosso estetoscópio na faculdade de medicina para ver os nossos sons, mas certamente alguém pensou que a minha zona do meu diafragma e da minha campânula podia ser um transmissor de sinal. E o que é que esse sinal vai fazer? Uma coisa tão simples. Vai pegar nos sons que está a ouvir, vai centralizar numa aplicação e vai dizer o que é que poderá ser um diagnóstico para aquele paciente. E o que os estudos mostram é que isto não substitui os médicos, mas torna os alunos de medicina melhores médicos no futuro. Porquê? Porque numa fase inicial eu consigo perceber o que é que está a acontecer em vários cenários e vou ter mais informação. Ao ter mais informação, vou então ser um melhor clínico. Por isso, desde a imagem, ao som, aos sinais vitais, nós podemos utilizar a inteligência artificial em vários domínios para, como ferramenta não só de diagnóstico, mas também de prognóstico. E isto são coisas que facilmente os hospitais já podem adquirir e podem começar a aplicar. Por isso, no final do dia, a conclusão que nós temos de tirar é que a inteligência artificial é fantástica. E é a melhor coisa à face da Terra e nem ninguém vai morrer com este tipo de doenças. Não. A verdade é que quando nós estamos a trabalhar com a inteligência artificial, tudo o que é bom tem problemas. E como eu tinha dito, um dos problemas é muitos destes estudos estão muito iniciais, são um conjunto de pessoas que estatisticamente para nós não é assim tão significativo e que convença tantos dos nossos colegas. E depois há outra questão que é muito centrada nas ciências da saúde, que são os direitos éticos que o paciente tem. E nós agora vamos entrar numa fase da nossa sessão que é, depois de compreender o valor da inteligência artificial nas áreas da saúde, na medicina e na enfermagem, depois vemos que ela realmente consegue fazer ações de diagnóstico que complementam como ferramenta a decisão clínica, onde é que fica o paciente no meio disto tudo. E o paciente nós podemos balizar em 4 pilares da ética médica. Ele tem de ser autónomo. Ou seja, o paciente tem de ter a capacidade de dizer o que é que quer e não quer para a sua saúde e eu tenho de respeitar. A inteligência artificial não faz isso. A inteligência artificial, ao fazer uma recomendação, não quer saber do parecer do paciente. Exemplo, eu estou a entrar em falência cardíaca, o meu monitor vai dizer que o meu doente está a entrar em falência cardíaca, mas eu se calhar não quero ser ressuscitado. E ele não quer viver mais. Eu tenho que respeitar essa decisão. Se eu tiver um sistema autónomo, automático, se calhar vai salvar a vida daquela pessoa que é contra a sua vontade. E nós temos de perceber que questões de autonomia são bastante importantes. Outra situação. Imagine uma situação em que uma jovem, uma rapariga de 14 anos, vão a um consultório e diz que quer começar a tomar a pílula, por exemplo. Obviamente, se eu tiver uma ferramenta que seja muito centrada nos valores da família, que foi construída, o programador que teve esse cuidado a dar essa informação, esse desenvolvimento do algoritmo, ele vai dizer, não, tens de falar com os teus pais. Mas aqui nós entramos numa questão ética. Será que 14 anos é uma idade em que a pessoa já pode decidir por si ou não pode decidir por si? Então, a autonomia, quando está associada a questões da morte ou quando está associada aos meus direitos individualizados, a inteligência artificial, como não pensa, não tem opinião. Então, quem define a opinião da inteligência artificial é o programador. E isto é um risco. Porque vocês conseguem imaginar, se vocês tiverem programadores mais religiosos, vão ter um determinado fluxo de informação. Se forem menos religiosos, vão ter outro fluxo de informação. E isto prejudica a autonomia dos pacientes, que é uma coisa que nós temos de ter em consideração. E depois é a beneficência. Ou seja, nós não fazemos mal ao paciente. Acima de tudo, não fazemos mal. É preferível não tratar um paciente do que causar mais dor. Se a recomendação da inteligência artificial for um tratamento que lhe cause dor, é difícil perceber esta relação. E é por isso que vocês estão a começar a perceber que a inteligência artificial falha muito numa componente da humanização. E é por isso que nós precisamos sempre dos nossos enfermeiros, dos nossos técnicos de saúde, dos nossos médicos a fazer esta validação. Depois há um terceiro pilar, que a inteligência artificial costuma falhar bastante, é não fazer mal. Se identificar uma patologia e se o tratamento não estiver provado estatisticamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o tratamento é supostamente ideal para aquela pessoa e correr mal, eu posso fazer mal. Posso dar uma formulação
de medicamentos que vão destabilizar o paciente, posso causar dor. E a verdade é que quando nós vemos as ferramentas hoje em dia sobre estes temas, algumas das soluções que eles dão não são as melhores soluções para os nossos pacientes e nós temos que ter isso em consideração também. E por fim, há uma questão de justiça. Será que o facto de eu ter nascido em Portugal, estou na zona de Lisboa, em que tenho uma rede do Sistema Nacional de Saúde ou da rede privada que utiliza inteligência artificial, não é um bocadinho frustrante para quem está, por exemplo, numa aldeia em Trás-os-Montes? Até que ponto o acesso à saúde com a utilização da inteligência artificial não vai separar ainda mais as populações? Eu tenho o direito de lá estar, mas será que os meus países, que os meus governos conseguem dar o acesso à inteligência artificial em saúde, esteja onde eu estiver? E estas questões de justiça são bastante interessantes. E depois o que nós temos que perceber é, a justiça não é só o meu acesso à saúde, é também os recursos que eu tenho. Quais são as doenças que devem ser acompanhadas com a inteligência artificial? As que movem mais crianças? Ou as que acontecem mais na população? E há vezes, nós vemos às vezes nos feeds das redes sociais aquelas questões éticas, que é se eu tiver um carro autónomo, vou atropelar a senhora idosa ou a criança. As máquinas não conseguem decidir. É uma decisão humana. E o problema da decisão humana, quer dizer, vai depender muito da programação. E é por isso que há uma grande resistência ainda à utilização da inteligência artificial, porque não se compreende bem a regulamentação destes sistemas. Se for dependente do criador, e aqui o criador é o programador, podemos estar aqui a correr alguns riscos na utilização direta destas tecnologias. Por isso, há sempre aqui algo que nós, enquanto professores e clínicos e os alunos que estiverem a ouvir, que nós temos de refletir. E não há respostas claras para já, que é como é que eu devo incluir a inteligência artificial na saúde? Não só na perspectiva tecnológica, porque nós sabemos que realmente é uma ferramenta útil, mas também numa perspectiva da humanização, da relação paciente-doente. E depois, como é que isto se enquadra na ética médica? E se nós temos temas que já por si só são discutíveis eticamente, como por exemplo o aborto, imagine o que é que nós estamos a discutir, um algoritmo que tende mais, por exemplo, a relações favoráveis ao aborto, ou a relações mais favoráveis à eutanásia. Existe aqui um conjunto de questões que vai muito para lá da tecnologia que nós temos de ter em consideração. E aqui, em jeito de cenário, vou-vos aqui apresentar um cenário. Os dados estão trocados para proteger esta pessoa. Tínhamos uma pessoa chamada Joana, por exemplo, tem 52 anos e não tem sintomas. Ok? Imaginem na vossa cabeça uma Joana com 52 anos não tem sintomas. Bem, aos 52 anos a Joana está preocupada com a sua vida, mas relaxada em relação a esse assunto, e vai fazer exames de rotina. E ao fazer exames de rotina, há um dos exames que ele faz e o clínico diz, ok, está aqui que realmente há alguma coisa, mas a probabilidade de tu teres esta doença é muito baixa, é 10%. Olha, eu digo isto porquê? Porque sou médico há 30 anos, já vi muitos casos, já estudei muita literatura, estou sempre atualizado, vou sempre a conferências. E eu, enquanto clínico, vou-te dizer qualquer coisa como os seus exames estão normais, não têm fatores de risco significativos. Eu diria que é muito pouco provável que tenha algo preocupante. Ok? Mas a Joana recebeu o relatório em casa. E ao receber o relatório em casa, ela tem uma opinião diferente. O algoritmo diz, não. Há um algoritmo que vem acompanhado do meu relatório que diz que, com base nos vários estudos que ele fez, existe um padrão discreto nos dados laboratoriais e ECG, ou seja, a função cardíaca. O que ele está a dizer é, atenção, eu estou a ver aqui uma coisa que é realmente diferente àquilo que eu conheço. Então, se aquilo que eu conheço, vou-te dizer que a probabilidade de ter a doença é 85%. E a Joana agora está confusa. A Joana foi ao médico, sabendo que o algoritmo estava a dizer que ela tem uma grande probabilidade de ter esta doença. E o médico, na sua experiência, está a dizer que, se calhar, não vai ter esta doença. E isto coloca o médico e o doente num dilema. Será que o doente confia no médico ou será que o doente confia na inteligência artificial? E em quem é que a Joana realmente deve confiar? O médico é humano. O médico tem uma noção da percepção do acompanhamento clínico da Joana que o algoritmo não tem. O algoritmo foi treinado para analisar aqueles exames naquelas condições. Mas reparem, no algoritmo, havendo evidência clínica, a Joana também pode confiar. Porque isto, o meu médico não sabe 1000 casos de repente, mas este algoritmo sabe. E estas duas perguntas, a resposta vai depender muito do que nós queremos enquanto doentes, da nossa autonomia. Por isso, vai chegar uma situação, todos nós que temos uma faixa etária entre os 30 e 40 anos e os mais novos de certeza absoluta, em que nós vamos ter de refletir em quem é que nós vamos confiar. Nos clínicos ou na inteligência artificial. E isto não é assim tão utópico, porque reparem, muitas das vezes, e cada vez mais, em consulta, os nossos doentes trazem informação do ChatGPT. Mas a questão é como é que eles obteram essa informação do ChatGPT.
foi bem treinado o ChatGPT, é um modelo que dá para fazer Excel e dá para fazer medicina. Existe aqui um cuidado especial que nós temos de ter na relação entre o homem, a máquina, aqui o homem, o doente, e depois também aqui o paciente. Por isso, não é fácil incluir a inteligência artificial na saúde enquanto nós não tivermos uma linha de trabalho e temos esclarecido várias frentes éticas de implementação destas tecnologias. E agora vou falar aqui um bocadinho o que é que isto me interessa, para chegarmos aqui ao final da nossa apresentação, enquanto profissional de clínico, enquanto docente e também enquanto doente, ok? Eu continuo a ser um ser humano e tenho uma patologia associada, se não for hoje, será amanhã certamente. Então, há um conceito de transparência algorítmica. O que é que isto quer dizer? Muitos dos modelos de inteligência artificial são puramente matemáticos. Não têm uma razão. São números. E a questão é, será que nós confiamos numa coisa que não compreendemos? Porque quando nós estamos numa situação de vida ou de morte, nós dizemos, Senhor Doutor, o que é que vai acontecer ao meu pai? Porque é que isto está a acontecer? E o médico tem o dever de informar o paciente e a sua família. Os algoritmos são números. Não dizem isto. Dizem, tens isto porque eu acho que vi isto 50 vezes. Então, há este conceito da inteligência artificial da caixa preta. Nós colocamos dados e sai uma resposta. Mas se o paciente quiser saber porque é que isto me está a acontecer, ou quais são as consequências que isto me vai me dar, eu não consigo explicar matematicamente. Começa a haver uma área da inteligência artificial que chama XAI, ok? Da Explainable AI, em que nós, clínicos, sentimos a necessidade de ei, não deem a resposta. Vocês têm de fundamentar a vossa resposta. Ao fundamentar a vossa resposta é que eu consigo perceber se faz sentido ou não para o paciente e consigo ter uma comunicação. Agora reparem, em situações de luto ou de morte que está eventualmente a acontecer, nós, clínicos, temos de ter uma resposta para as pessoas. Se eu utilizar uma ferramenta que só me dá uma probabilidade, não é uma boa solução. Por isso, quando estamos a falar aqui de inteligência artificial, temos de ter também cuidado que estes modelos são puramente matemáticos, semi-empíricos muitas das vezes, e que não dão a capacidade de compreensão ao clínico, e o clínico então não consegue passar uma resposta ao paciente. Outra coisa que temos de perceber é que a inteligência artificial utiliza dados para o seu treino. Mas se eu utilizar dados que não são corretos ou são incompletos, por muito bom que seja o meu modelo, as suas respostas são sempre incompletas. Exemplo. Há muitas soluções que nós temos, por exemplo, na dermatologia, em que nós analisamos as lesões da pele. E nós dizemos, isto é fantástico. Porque se eu for ao Google e pesquisar este tipo de ferramentas, o Google Lens, da Google, vocês tiram uma foto ou uma mancha que vocês têm na pele, ele até consegue classificar. Qual é o problema? É que eles foram treinados em apenas pessoas caucasianas. Então onde é que estão, por exemplo, as pessoas que têm uma cor de pele mais escura? Ou têm padrões de pigmentação diferentes na nossa pele? Será justo utilizar uma ferramenta que não foi treinada para aquela população como uma ferramenta geral? Então nós chamamos isto bias, em português é o viés e a justiça do modelo. Estamos a desenvolver soluções para homens atléticos que utilizaram isto nos ensaios clínicos ou para a população em geral. Estamos a utilizar para todas as faixas etárias ou estamos a utilizar para uma faixa etária apenas? Estamos a falar de pessoas que têm patologia marcada e conhecida ou fomos escolher pessoas aleatoriamente e essa patologia não estava tão presente? Por isso, isto é outro risco que nós temos. Nós podemos ter um autodiagnóstico de uma doença que vai me dar os tais 85% de certeza que provavelmente vou ter esta doença, mas a forma como ela foi treinada não é eticamente correta. E ao não ser eticamente correta, não é estatisticamente significativa e por aí fora. Por isso, compreender que a inteligência artificial tem aqui uma grande área de evolução ao nível da investigação também, que é quais são os melhores dados para o meu modelo, de forma a ter um modelo mais justo e mais aplicável globalmente. Depois há aqui uma questão que é muito interessante e é uma questão que começa a acontecer cada vez mais, que é se eu seguir uma recomendação de AI para o meu paciente, e ele acontecer alguma coisa, um desfecho menos positivo, quem é que estava errado? O clínico que aceitou a decisão da AI, a ferramenta da AI ou o programador da AI? Exemplo, eu quero processar ou quero entrar em litígio. Vou entrar em litígio com o médico, porque seguiu a ferramenta, mas o médico vai dizer, eu segui a ferramenta recomendada pela União Europeia, por exemplo, ou vou processar os criadores da ferramenta, porque eles vão desenvolver uma ferramenta capacitada, ou então simplesmente vou processar quem está a gerir a ferramenta, que é o hospital. Por isso, quando nós temos um problema, se algo correr mal, quem é o responsável? E isto não é claro. Porque, mais uma vez, reparem, nós temos clínicos que não são de computação ou utilizar ferramentas da área da computação.
Será que eles realmente compreendem o que está a ser utilizado? Quais são os riscos inerentes? Muitas das vezes nós fazemos administração de fármacos porque temos uma evidência clínica em que nós estamos a avançar num bom sentido, com aquele tipologia de fármaco. Nós percebemos que aquilo faz bem, mas na AI ainda não percebemos o que é que faz bem ou o que é que faz mal. Depois, sempre que eu estou a trabalhar com AI, estou a trabalhar com dados, mas os dados são meus ou são do hospital? Se eu quiser eliminar o meu registro clínico, consigo o fazer, ou seja, vou ao Hospital do Porto e peço para apagar os meus dados e ele apaga todos os meus dados, porque eu quero privacidade. E se eu não quiser apagar os meus dados, como é que eu sei que eles ficam seguros? Como é que eu resisto às notícias de ataques de cibersegurança, por exemplo, a hospitais? O que é que acontece com a minha informação? E como é que eu sei que a minha informação é só minha, só é partilhada com o meu médico? Ou a minha seguradora também tem direito a ter os meus dados? É preciso, se calhar, se a minha seguradora tiver acesso aos meus dados, eu vou ter de pagar uma mensalidade maior, porque há um risco de ter, por exemplo, uma doença oncológica. Eu, enquanto doente, também fico numa posição de fragilidade, que é, eu preciso desta informação para ser acompanhado e diagnosticado pelos médicos pela inteligência artificial, mas eu perdi a minha privacidade. E quando eu perco a minha privacidade, também tenho que perceber que estou a perder a minha segurança. Que ferramentas têm os hospitais e os gestores de informação médica que me garantem que os meus dados estão protegidos sempre? E depois há sempre uma questão que é, apesar do interesse que a AI tenha para a medicina e para a área da saúde, é onde é que eu posso integrar. Isto é muito confuso. Ou seja, eu posso ir ao laboratório, mas também posso aplicar na imagem médica, posso aplicar na escrita de relatórios, e eu estou muito perdido. Ou seja, existem várias empresas a desenvolver funções e soluções completamente diferentes que não estão integradas. Mas eu sou o paciente, eu sou o Tiago. Obviamente, quando eu vou fazer análise ao sangue, quero que a informação das minhas análises ao sangue passe para uma paciente, que cruza com a informação do sítio onde é que eu fiz a minha imagem médica, que depois vai-me dar o meu diagnóstico da minha consulta. E esta informação está toda dispersa. Ou seja, não há aqui uma forma de nós trabalharmos diretamente. E por fim, dizer o seguinte, que é problemas globais, aplicações transversais. Ou seja, nós temos de pensar na inteligência artificial numa forma de compreender o que é que está a ser feito em diferentes fases. E é, obviamente, e é por aqui que eu vou ficar com a minha apresentação, que é, quando nós utilizamos AI, ou quando nós utilizamos AI, estamos a ganhar eficiência. E ao ganhar eficiência, estamos a fazer diagnósticos mais rápidos. Exemplo, eu posso fazer técnicas de análise que demoram 64 minutos, ou então posso ter um computador a dizer que eu tenho apenas 7 minutos de processamento. Por isso, espero que vocês não tenham compreendido a importância da inteligência artificial na saúde, mas também a sua capacidade de diagnóstico, mas acima de tudo também os seus riscos. E, obviamente, precisamos de novos profissionais que compreendam não só a computação, mas também a medicina. Obrigado.